Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Eu sou Natália, sou mãe, sou advogada e sou puérpera aqui. Meu filho está com 30 e... Hoje é dia 23, ele está com 39 dias de nascido. E eu também tenho um bebê de 2 anos e meio, para quem não sabe, tá? Para quem é novo aqui no canal. E como mãe de segunda viagem, eu vim aqui trazer 8 conselhos que eu acho que toda mãe de primeira viagem precisa ouvir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, continua comigo nesse vídeo, já dá aquele joinha na confiança. O primeiro conselho é: não acorde seu bebê para mamar. Não acorde o seu bebê para mamar. Acredite em mim, não precisa. Não precisa. Aquele negócio de, tem que mamar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, isso não existe, gente. A primeira semaninha ali, que é aquela que você tá no hospital, aí você vai no pediatra, na semana seguinte você vai no pediatra de novo para ver o ganho de peso, aqueles primeiros 7, 10 dias ali, é que você identifica se o bebê está ganhando peso. Se ele estiver ganhando peso tranquilo, esquece, não precisa acordar ele para mamar, tá? Quando, nos primeiros dias ali, recém-nascido, no hospital, eles pedem pra gente fazer isso, por quê? Porque o bebê acabou de nascer. Então, ele pode ter um picozinho ali de hipoglicemia, né? Se ele ficar muitas horas sem se alimentar, mas isso é nos primeiros dias só, tá? Depois da consulta pediátrica, ali do 7º dia, às vezes do 15º dia, né? Que quando você realmente faz a curva e vê que tá ascendendo, né? Que o bebê está ganhando peso, não precisa mais você acordar esse bebezinho para mamar. Fiz isso com a Liz, né? Não fiz isso com a Liz, né? Não acordava ela. Fui orientada dessa forma. E estou fazendo a mesma coisa com o Vicente. O Vicente está com 39 dias, como eu falei. E ele já está emendando, assim, 5, 6 horas de sono tranquilamente. Ontem, por exemplo, ele dormiu 9 da noite, mais ou menos. Eram 9 horas. Ele dormiu às 9 e ele acordou às 3:30 da manhã. Então, faz as contas comigo. 9 às 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Foram 6 horas de sono seguidas, né? Então, pra que eu vou acordar esse neném, gente? Se ele não tá com fome. Se ele tá com fome, ele vai acordar. Acredite, o recém-nascidinho ali do primeiro dia, talvez não acorde, porque ele ainda, né? Tá muito molinho ainda, não tá muito ligado que nasceu, mas o bebê ali depois da primeira semana, gente, tá ganhando peso, deixa esse neném quieto, mulher, e vai dormir, não acredite em quem fala que você tem que acordar esse neném. Se o seu caso é de que o seu neném está perdendo peso, aí é diferente, a sua conduta tem que ser sim de programar assim a alimentação desse neném, dessa criança, principalmente de madrugada, né, para ela começar a ganhar peso. Isso é uma situação diferente. Um bebê normal que está ganhando peso tranquilo, deixa ele dormir e vai dormir, vai descansar vai você descansar, tá bom? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: saia de casa. Você pode sair de casa na primeira semana do bebê, gente, mas não é sair de casa e ir pro shopping se aglomerar com um monte de gente, não. Ó, a pandemia ensinou uma coisa pra gente, que doenças são transmitidas muito fácil de contato. Então você vai sair de casa, vai caminhar num parque, numa área arborizada, senta debaixo de uma árvore, não deixa nenhuma senhorinha, né, chegar perto do seu neném, ficar falando em cima dele, não deixa ninguém chegar perto, mas saia de casa, vai respirar um ar puro, senta no gramado, senta no parque, vai fazer uma caminhada. Isso é excelente para você se recuperar do parto e para esse neném, para ele ter outros estímulos. Você sair ali ao ar livre, né, à luz do dia, isso é maravilhoso. Então, minha filha, vai pegar um solzinho, viu? É bom pra você, não é nem pro neném. O neném não tem necessidade, ele vai fazer suplementação de vitamina D, a pelezinha dele é muito sensível pro sol, não é pra deixar essa criança no sol, tá? Coloca no carrinho, protege ele, senta debaixo de uma árvore, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que você gosta, ao ar livre, tá? Vai respirar um ar puro, que isso é essencial para você manter a sua sanidade, beleza? A terceira dica é: dê banhos de chuveiro no seu bebê. Esquece a banheira. Não precisa ter medo, tá? Pele com pele, rola. O bebê não vai escorregar, gente. Não vai. Primeiro, por quê? Porque não é pra você ensaboar a criança
assim, deixar ela toda escorregadia. Não é isso. Você vai segurar aqui, vai passando, né, aquele sabãozinho bem delicadamente. É pouquinho sabão que a gente usa em recém-nascido, então não tem risco de dele escorregar, não tem. Banhozinho de chuveiro com o papai, se possível, é muito legal, porque cria aquela conexão, né, pele a pele do bebê com o pai. Tá? Mas se não tiver pai, ou se o papai não estiver disponível, né, estiver trabalhando, enfim, e você puder fazer isso, você, muito bom. Se tiver alguém em casa para te ajudar a tirar essa criança do banho, é melhor, mas se você estiver sozinha, dá certo também, tá? Com a Liz, várias vezes eu dei banho eu sozinha, no chuveiro, porque o Danilo estava trabalhando, minha mãe já tinha voltado para casa dela, enfim, não tinha ninguém aqui comigo. E aí eu conseguia dar banho sozinha nela, no chuveiro. Eu tirava toda a minha roupa, né, claro. Colocava ela aqui, banhava, e aí depois eu ia, trocava ela, não sei o que, nanã, me vestia, fazia ela dormir, aí depois eu ia tomar meu banho, tá? Ou esperava alguém chegar para eu poder tomar meu banho. Mas ela tava sempre banhadinha, banhozinho de chuveiro, ela sempre gostava, assim, ela sempre gostou. Até hoje ela toma banho, ela gosta de tomar banho com a gente, tá? Eu só comecei a usar banheira com a Liz, mesmo. Eu usei nos primeiros dias, achei muito ruim, aí passei pro banho de chuveiro, muito mais prático, gente, o bebê nem chora. Porque na banheira ela chorava horrores. O Vicente também, eu dei um banho de banheira nele outro dia, ele chorou horrores. Mas no chuveiro, eles ficam calminhos, aquela aguinha batendo nas costas assim, nossa, eles ficam super tranquilos. Então é muito mais fácil de você banhar, e é muito rápido, né? Porque a gente não fica com o neném o tempo todo, no fundo. E o mais importante do banho de chuveiro é que ele não deixa resíduo de sabão na pele. Porque você já parou para pensar que a banheira, a água, ela fica suja? Não é suja de sujeira, né? Porque um bebê recém-nascido não tem sujeira. Mas ela fica suja de sabão, do sabãozinho. E aquilo ali pode dar dermatite, tá? Isso é uma dica que eu vi no canal da doutora Patrícia. Posso deixar aqui, Patrícia Dermato. Ela é excelente médica, ela é especialista em dermatite atópica. E essa é uma das primeiras coisas que ela fala é: não deixa resíduo de sabão na pele do bebê, porque aquilo pode causar sim uma dermatite, pode causar alergia, tá? Então o banho de chuveiro já ganha nesse sentido, por quê? Porque a água passa e leva embora, né? Ela não fica, você não fica ali mergulhado naquela. A quarta dica é: coloque esse bebê para dormir em vários ambientes possíveis, tá? Por exemplo, nesse exato momento, agora são 1h58 da tarde. Estão os dois dormindo, tanto a Alice, 2 anos e 7 meses, está dormindo lá na minha cama, e o Vicente está dormindo no berço. Então, assim, durante a noite ele dorme no berço, ele dorme no colo também, às vezes, dorme no colo às vezes. Às vezes eu coloco ele para dormir no carrinho, às vezes eu coloco ele para dormir em algum lugar, sempre no Moisés. Aqui eu uso carrinho, bebê conforto, o Moisés, tá? O Moisés do carrinho, o berço e o colo. Então ele tem 4 lugares que ele dorme, tá? E eu tento o máximo possível ir alternando esses lugares, primeiro porque eu prefiro que ele não durma todas as vezes no colo. Mas tem um dia que ele tá mais assim, que ele tá mais dengozinho e tal, e ele quer dormir no colo, então eu deixo ele dormir, que eu prefiro que ele durma do que ele não durma, né? Tem um horário que ele só aceita dormir no colo, tem um horário que ele aceita dormir em outro lugar. Então, por exemplo, nesse exato momento ele está aceitando dormir lá no berço, e já tem um tempinho que ele tá dormindo, daqui a pouco ele deve acordar. Tá? Então, assim, tenha vários locais de sono e acostume esse bebê a dormir em vários lugares, tá? Eu sei que às vezes é difícil, por exemplo, a Liz agora, ela tem a preferência pela minha cama, ela só dorme lá, tá? Mesmo tendo feito tudo isso com ela. Então, assim, mas agora ela já é grande. Ela não é um bebê que depende, ela dorme sozinha, fica lá, tá lá dormindo na minha cama e fica, tá? Então, assim, tenha isso em mente, porque pra você não ficar o dia inteiro com o bebê dormindo no seu colo, tá? A quinta dica é: beba muita, muita, muita água. Olha, eu tenho esse copo, é um copo térmico, né? Não precisa ser desse, tá, gente? Mas qualquer copo térmico, garrafa térmica que você tiver com boa litragem, esse aqui é 790 ml. Então, assim, isso aqui ajuda por quê? Porque eu carrego ele para todos os cantos. Carrego para todos os lugares. Vou amamentar? Já saio andando com ele. Vou não sei o quê? Vou sair pra rua? Levo. Por quê? Porque é a hidratação que garante que você vai ter leite para amamentar esse bebê, tá? Então, mamãe hidratada tem leitinho gostoso pro neném. A sexta dica que eu trago é: tenha muito, muito, muito cuidado com quem você segue nas redes sociais.
Muito, muito, muito cuidado. A gente está vivendo numa era de desinformação gigantesca, gigantesca, gigantesca. É toda hora uma informação em cima da pobre da mãe, entendeu? Você não sabe colocar seu filho para dormir, você não sabe você não sabe alimentar seu filho, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então a gente está o tempo inteiro recebendo várias informações negativas, informações isso, a gente se sente o tempo inteiro que a gente não sabe o que está fazendo. E isso não é verdade, né? Você tem que seguir pessoas que têm embasamento naquilo que elas estão falando, tá? E aí eu vou fazer um alerta que não é porque a pessoa é isso, isso e aquilo que ela é boa, tá? Vamos ter critério na hora de seguir as pessoas, porque o que mais tem é gente te vendendo problema, criando problemas para te vender soluções. Então, você tem médicos que criam problemas com vacinas para te vender curso sobre vacinas. Você tem médico que fala mal de produtos de linhas infantis apenas para te vender produtos que eles são patrocinados por eles, ou para te vender tratamentos hormonais. Então, assim, existe uma série, você tem sempre que se perguntar o que essa pessoa quer, o que essa pessoa está querendo quando ela traz essa informação para mim, tá? Isso é muito importante. A 7ª dica é: se cuide. Se cuide, se cuide, se cuide. O que eu tenho feito para me cuidar nesse inicial? Eu levanto, tomo meu café, tá, amamento, aquela coisa toda. Depois eu vou trocar de roupa. Então eu tô sempre com uma roupa. De verdade, né? De verdade, ó. Eu tiro o pijama, tá, gente? Na época da Lisa, eu ficava muito tempo de camisola. Aquilo era muito ruim, sabe? Então agora o que eu faço? Todo dia de manhã eu já vou lá e troco a minha roupa. Então eu tô sempre com a roupinha. Quando eu vou sair, aí eu passo protetor solar com cor, alguma coisa assim. Se cuide, tá? Tem esse momentinho pra você. Faça alguma coisa pra você sentir que a sua imagem tá melhor, tá bom? 8ª e última dica desse vídeo é: tire muitas fotos. Tire muitas fotos. Se você puder contratar um fotógrafo, excelente. Essas fotos são maravilhosas. Eu fiz um ensaio da Liz com 15 dias e outro com 8 meses. Do Vicente eu já fiz um ensaio de 15 dias também e pretendo fazer o de 8 meses. Por quê? Porque essas fotos tem um olhar da fotografia que é muito diferente. E assim, no dia a dia, a gente às vezes não consegue ficar tirando fotos tão bonitas, tão legais. Aquelas que vão para os quadros, sabe? Aqueles quadros para os álbuns. Então assim, a minha parede ali, depois eu vou mostrar para vocês, ela é cheia de quadros. Gente, eu não consegui concluir o vídeo aquela hora, porque meus filhos acordaram. Mas, terminando, tirem fotos. Contratem fotógrafos mesmo, ou tirem fotos no celular, enfim. Eu gosto de contratar fotógrafo, pelo menos para fazer um ensaio, porque é legal ter foto profissional também, né? Porque a gente guarda de recordação, não tem jeito, né? Mas tirem muitas fotos mesmo. Não esqueçam de tirar fotos. Não esqueçam de ver o momento, mas também não esqueçam de tirar foto. Por quê? Porque passa muito rápido. Eu fico olhando as fotos da Liz, assim, dela com meses, eu nem lembro dela ser tão pequena, sabe? Eu só tive noção do tanto que ela cresceu quando o Vicente nasceu. O Vicente tá aqui. Por conta da diferença de tamanho deles. Então, concluindo, guardem as recordações, porque passa muito rápido essa fasezinha assim, ó. Somente de recém-nascido. Esse aqui, ó, já não é um recém-nascido mais. Ele já tá com 39 dias, que eu falei? 39, né? 39 dias, então ele já não é mais um recém-nascido, apesar de ser ainda um fofolhetinho, né? Mãe tá muito pecuchuchinho, mas não é mais um recém-nascido, e isso é isso, passa muito rápido. Daqui uns dias ele tá fazendo aí seus 6 meses, começa a introdução alimentar, e a gente vai estar, né, em outra fase. Então, aproveitem cada detalhe. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, que você reflita sobre o que eu falei, tá? Você não é obrigada a acatar tudo que te dizem na internet, obviamente, tá? E essa primeira lição da maternidade é que a gente é que sabe o que a gente tá fazendo. Tirando aquelas coisas que são saúde, segurança, enfim, que são informações que a gente tem que seguir porque é o que vai fazer bem para os nossos filhos. O resto a gente tem que improvisar mesmo, a gente vai aprendendo na prática, tá? Então, mamãe de primeira viagem, fique em paz. Beijo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, comenta aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário, eu quero saber muito a sua opinião. Um beijo, falou aí, tchau.